Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 485. E o tema da nossa aula de hoje é simplificar as expressões algébricas que aí estão. Então, a nossa primeira expressão algébrica, nós temos a soma do cubo da soma pelo cubo da diferença. E nós temos que simplificar isso. E nós sabemos que o cubo da soma, o importante e o ideal seria você já deixar algumas informações. O primeiro termo que eu tenho ali é o x e o segundo é o y. E como que eu desenvolvo o cubo da soma? É o cubo do primeiro, então o x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então 3 vezes. Quem é o primeiro? O x, quadrado de x, multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo. O segundo é o y, mais o cubo do segundo. O cubo significa elevado a 3. Depois nós temos o que aqui? Mais. Então, eu vou deixar isso aqui entre parênteses, primeiramente, só para ficar destacado. Mais. Agora, nós temos o cubo da diferença. E o cubo da diferença, a forma pela qual eu vou desenvolver é quase idêntica, só tem que estar preocupado aí com esse sinal de menos. Então, eu tenho o quê? O cubo do primeiro menos quem? 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, olha, preste bem atenção, mais o quê? 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo e agora menos o cubo do segundo. Pronto, então agora vou fechar o parênteses. Lembre-se que agora eu vou eliminar esse parênteses, não vai mudar os sinais, neste caso, porque o sinal que vem antes aqui é positivo. Se fosse negativo, significaria que todos os elementos que estão neste segundo parênteses, ou seja, nesse lado direito aí da adição, eu teria que mudar o sinal. Então, na verdade, o que que eu tenho? Eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3x o y ao quadrado mais o y ao quadrado mais x ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3x o y ao quadrado menos o y ao cubo. Como ele quer que simplifique, agora, simplificar uma expressão algébrica, primeiro nós fizemos o desenvolvimento desses produtos notáveis, o cubo da soma e o cubo da diferença. E agora nós vamos simplificar. E simplificar uma expressão algébrica significa juntar os termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Eu mantenho a parte literal e opero apenas com os coeficientes, os números que acompanham essas partes literais. Agora, se você analisar, eu vou verificar que eu tenho aqui alguns números opostos. E números opostos, nós sabemos que é igual a zero. Quando você soma dois números opostos, é igual a zero. Olha aqui, olha. Eu tenho 3x ao quadrado y. E aqui eu tenho 3x ao quadrado y negativo. São opostos. A soma deles vai dar zero. Então, eu vou cancelá-los. Nós temos aqui também o y ao cubo e temos o y ao cubo negativo. Então, vou também cancelá-los, porque a soma de números opostos sempre é igual a zero. O que nos restou? X ao cubo mais x ao cubo. Então, eu tenho como resposta 2x ao cubo. E tenho 3x o y ao quadrado e 3x o y ao quadrado. Eu vou manter a parte literal e vou somar naturalmente apenas os coeficientes, a parte numérica. 3x ao quadrado, 3x o y ao quadrado, somado com 3x o y ao quadrado, terei como resposta 6x o y
ao quadrado. Claro que eu devo manter a parte literal, né? Então, esta é a forma simplificada daquela adição do cubo da soma pelo cubo da diferença, que nós o chamamos de produtos notáveis. Vamos agora para mais uma atividade cujo tema é simplificar as expressões algébricas que aí estão. Não se esqueça, quem é o meu primeiro termo? Ali, eu tenho 2x ao quadrado. Quem é o segundo? O y. Agora, na outra, ali eu tenho o cubo da diferença. Agora, no cubo da soma, quem é o nosso primeiro elemento? X ao quadrado. Quem é o nosso segundo? O y. Então, vamos fazer o desenvolvimento deste cubo da diferença que será adicionado ao cubo de uma soma. Como que a gente faz? É o cubo do primeiro. Não se esqueça que o coeficiente numérico, se ele fala o cubo do primeiro, é 2x ao quadrado elevado ao cubo. O cubo de 2, 8. O cubo de x ao quadrado, potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 3, 6. Esse é o cubo do primeiro. Mais não, agora é menos, né? Desculpa, é o cubo da diferença. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, quadrado de 2 é 4. 3 vezes. Quadrado de x ao quadrado é x à quarta, multiplicado pelo segundo. Mais 3 vezes quem? O primeiro, que é 2x ao quadrado, que multiplica o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, aqui eu fiz o desenvolvimento do primeiro. Vamos para o segundo. Mais, eu quero o cubo de x ao quadrado. Olha, o cubo de x ao quadrado. Potência uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. O que teremos? Teremos x elevado a 6. Vou deixar em parênteses. X elevado a 6. Mais, porque é o cubo da soma, mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Olha só, x ao quadrado elevado ao quadrado, mesma ideia. Mantemos a base e multiplicamos o expoente. 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro, só que aqui é x à quarta, esqueci de pôr, x à quarta. Depois mais 3 vezes o primeiro multiplicado com o quadrado do segundo e depois mais o cubo do segundo. Agora vou fazer os cálculos já eliminando esses parênteses. Então, aqui o que nós temos? 8x elevado a 6, 3 vezes 4, 12x à quarta, o y, mais 3 vezes 2, 6, 6x ao quadrado, o y ao quadrado, menos o y ao cubo. E depois, no outro parênteses, como o sinal que precede, que vem antes do parênteses, é o sinal de mais, mantém. Mais x elevado à sexta potência, mais 3x à quarta, não é x ao quadrado, x à quarta, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais o y ao cubo. Bom, agora eu vou verificar aqueles que eu posso juntar. E só posso juntar termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Então, eu vou verificar. 8x à sexta tem aqui um x à sexta. Então, teremos como resposta 9x à sexta. X à quarta, o y, aqui também tem um x à quarta, o y. Só que eu vou somar 12 negativo com 3 positivo. E você sabe que quando você soma um número positivo com um número negativo, prevalece o sinal do maior módulo. Prevalece o sinal do maior módulo e o resultado é obtido da subtração dos valores absolutos. 12 menos 3, 9x à quarta, o y.
6x ao quadrado, y ao quadrado, 3x ao quadrado, y ao quadrado, terei como resposta 9x ao quadrado, y ao quadrado. E o y ao cubo negativo com o y ao cubo positivo, soma de dois números opostos é igual a zero. Então, a resposta, a simplificação dessa adição de o cubo da diferença com o cubo da soma é igual a 9x elevado à sexta menos 9x elevado a 4, o y, né? Mais 9x ao quadrado, que multiplica o y ao quadrado, lembrando que quando eu tenho um monômio, eu omito o sinal da multiplicação. Então, 9x elevado à sexta, claro que quer dizer 9 que multiplica x elevado à sexta, menos 9 que multiplica x elevado à quarta, que multiplica o y, mais 9 que multiplica x ao quadrado, que multiplica o y ao quadrado. Vamos agora para mais uma atividade da nossa aula de número 485. Estamos simplificando expressões algébricas que envolvem produtos notáveis, aquelas multiplicações mais importantes que nos permite efetuar o seu desenvolvimento, ou se eu tenho uma soma, eu posso utilizar esse produto notável para fatorá-la. Então, eu tenho agora o quadrado da diferença e o quadrado da soma. O quadrado da diferença, eu vou efetuar o desenvolvimento de 2x menos o y elevado ao quadrado. E para que eu possa desenvolver o quadrado da diferença, eu faço o quadrado do primeiro. Bom, primeiro, vamos marcar aqui. Quem é o nosso primeiro? 2x. Quem é o nosso segundo elemento? O y. Depois, aqui do lado direito, eu tenho como primeiro elemento o y e tenho como segundo elemento o 2x. Então, eu quero o quadrado do primeiro. Lembre-se que se eu quero o quadrado, eu tenho que levar ao quadrado tanto o coeficiente quanto a parte literal. Então, o quadrado de 2x é 4x ao quadrado, menos 2 vezes, ou seja, multiplico por 2 tanto o primeiro quanto o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Vamos deixar entre parênteses para uma melhor visualização. Menos, agora eu tenho o quadrado da soma, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2x é o quê? 2x ao quadrado, que será 4x ao quadrado. Pronto. Agora eu vou simplificar essa situação, mas tenho que analisar esse sinal que precede, que vem antes do parênteses. Simplificar significa que eu vou tirar os parênteses num primeiro momento. Então, eu terei o quê? 4x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. 4xy mais o y ao quadrado. Agora, ali é o oposto, olha. O oposto de y ao quadrado. O y ao quadrado negativo. 2 vezes 2, 4. 4yx, só que é o oposto. Então, eu ficarei com 4xy, porque a ordem dos fatores não altera o resultado, e menos 4x ao quadrado. Vou juntar os termos semelhantes. Começo sempre do maior expoente, x ao quadrado. 4x ao quadrado vou somar, vou juntar com 4x ao quadrado negativo. São números opostos, então vai dar zero. Por isso que nós podemos aqui cancelá-los. 4xy negativo, vou juntar com 4xy negativo. Mantenho a parte literal e adiciono seus coeficientes. 4 negativo com 4 negativo, 8xy negativo. E agora eu tenho o y ao quadrado com o y ao quadrado negativo. De novo, trata-se de dois números opostos. E quando nós somamos números opostos, sabemos que o resultado é igual a zero. Então, a forma simplificada da subtração de
o quadrado de uma diferença e o quadrado de uma soma dos elementos que ali estão é 8xy negativo. Então, desta forma, nós concluímos aqui mais uma aula pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, aula de número 485. Não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias, mas estude. Educação faz a diferença e o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas nossas próximas aulas do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Um grande abraço e cuide-se.